Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mário e hoje vamos falar do tema da procrastinação nos estudos, especificamente, porque, para começar, há procrastinações e procrastinações, então nós vamos falar nos estudos, porque o objeto importa aqui, certo? O objeto, digamos assim, da procrastinação importa. Uma coisa é nós não fazermos o trabalho do dia a dia, o trabalho do nosso emprego, aquele que nos é dado para fazer no emprego. Outra coisa é não estudar, por exemplo. E aí nós temos que nos perguntar, e aqui a nossa função é o porquê acontece nos estudos. Não que as causas vão ser totalmente diferentes, mas realmente não vão ser sempre as mesmas, a depender do objeto, certo? Então, esse é o nosso tema. Nós sabemos que, pelas mensagens que recebemos aqui, nós sabemos que esse tema é bastante recorrente. Sabemos que muitas pessoas têm problemas com isso hoje em dia. E, para começar, é claro que um dos motivos, esse é muito óbvio, e até nem adianta nós falarmos tanto ou enfatizarmos tanto esse aspecto, mas um dos motivos muito óbvios é que nós queremos fazer muitas coisas, queremos ver muitos vídeos, queremos nos distrair demais, buscamos nos distrair demais no nosso dia a dia, e é claro que isso consome a energia que nós poderíamos empregar em atividades mais úteis e mais efetivas no nosso dia a dia. Mas isso é uma coisa, e é óbvio, e não há muito o que dizer aqui, senão que nós devemos cortar essas distrações, irmos cortando, irmos usando a nossa força de vontade mesmo para aos poucos ir retirando essas coisas, diminuindo ao nível aceitável. Não que nós precisemos cortar completamente as distrações, isso não é possível e nem desejável, já que também o nosso cérebro não é só uma caixinha certo, de ferramentas para fazer coisas úteis. Não, nós precisamos um pouco de distração, precisamos um pouco de descanso, certo? Isso é ponto pacífico. O que nós precisamos, no caso, para sermos mais efetivos, é só cortar o excesso, certo? É sempre esse o problema, o excesso, e não a própria distração em si, não é? Mas não é essa veia que nós vamos trabalhar aqui hoje. Nós vamos trabalhar mais uma questão, talvez de modo mais profundo. Talvez vamos atacar aqui uma causa mais profunda, a depender de como vocês veem esse problema na vida de vocês, certo? Então, primeira consideração mais óbvia que eu faço aqui é que existem coisas que nós podemos tarefas que nós podemos até procrastinar no nosso dia a dia, mas tem um limite. Porque chega dado momento em que, olha, nós temos que fazer aquilo. Senão, ou nós vamos perder o emprego, ou nós vamos ser xingados por alguém, nós vamos receber uma reprimenda dos pais, dos professores, etc. Então, sem essas atividades assim, né? As atividades do trabalho. Bom, se eu procrastinar eternamente isso, eu vou ser demitido eventualmente, porque realmente eu não estou cumprindo a função pela qual eu sou pago, né? Então, existe um limite aí. E nós geralmente podemos até protelar alguma atividade, mas vai chegar na hora e a gente vai fazer de algum jeito. Em geral, mal feito, mas vai fazer. Às vezes é o suficiente para nós nos mantermos no cargo, por exemplo, por mais algum tempo. Ou para nós conseguirmos uma nota mínima, a nota para passar numa prova, para conseguir uma nota num trabalho que nos vai fazer passar de ano. Só que o que nós vemos nesse tipo de atividade? Nós vemos uma certa necessidade que nos compele, que nos impele a agir, mesmo que nós sejamos extremamente preguiçosos, mesmo que nós tenhamos esse vício muito entranhado da preguiça, que é, no fundo, o vício que caracteriza nós que protelamos bastante, que procrastinamos, para usar essa palavra, essa longa palavra, certo? Essa palavra difícil
procrastinar, que na verdade isso quer dizer deixar para o dia seguinte, certo? Porque cras é o dia seguinte em latim, certo? O amanhã, certo? Então é deixar para amanhã. Então essas atividades que nós fazemos, assim, e somos compelidos, bom, chega uma hora que nós temos que fazer e fazemos. E veja bem, o pior procrastinador, ou daqueles que estão nos piores níveis de procrastinação, geralmente acabam fazendo, certo? E, bom, vejamos isso então. A necessidade nos compele, certo? Porque no fim das contas, se nós perdemos o emprego, nós vamos ter problemas para pagar as contas, nós vamos ter problemas para nos virar na nossa vida, certo? Nós vamos acabar, se nós perdemos o emprego e não conseguirmos outro, nós vamos acabar nos tornando dependentes de outras pessoas. Então sempre aí vem uma corrente de maus resultados da procrastinação, e nós não queremos isso. Existe um instinto que nos faz agir nesse caso, certo? Nos casos de necessidade, ou na escola, se nós somos adolescentes, ou se nós estamos na faculdade, já somos jovens adultos, tem uma pressão social, tem uma pressão da família. Às vezes a família está pagando a universidade e nós então estamos dependentes aí disso, nós temos que mostrar o resultado, e aí nós acabamos nos forçando a fazer aquilo que é necessário, pesquisar para um trabalho de faculdade, estudar para uma prova, certo? Tudo isso nós acabamos fazendo. E por que nos estudos nem sempre é assim? E agora, quando eu falo de estudos aqui, eu tenho que definir bem, certo? Não é esse estudo que eu vinha falando até agora da faculdade. Estou falando de um estudo como o estudo das artes liberais, que é o que nós propomos aqui no Instituto, ou a leitura dos clássicos, que seja, vamos ler um livro como a Ilíada ou a Odisseia, ou o Teatro de Shakespeare. E, bom, qual que é a característica aí que pode nos fazer procrastinar e muitas vezes nos faz procrastinar quase que ad eterno? É o fato esse que está faltando, que havia no caso anterior que eu relatei e não há aqui, certo? Que é o caso seguinte: nós não temos necessidade de ler essas obras. Não existe uma necessidade social, empregatícia, familiar, que nos obrigue quase a ler essas obras, certo? Então aqui nós estamos num terreno que eu já falei em outros vídeos, que é o terreno do puro livre-arbítrio, certo? Nós vamos ler essas obras, se lermos, pela nossa própria força de vontade, quase que sem incentivo de fora. Às vezes existe um incentivo familiar, assim, os pais gostam da leitura, querem melhor para os filhos e recomendam a leitura. Mas vai ser muito difícil que eles cobrem a leitura do Teatro de Shakespeare ou da Ilíada, da Odisseia, como cobrariam a nota numa faculdade, né? É bem claro isso. Então, se não há esse compelir da família, da sociedade, ou mesmo da escola, já não se cobra a leitura de obras de vulto, de obras assim mais complicadas, nem na faculdade jamais cobra aquela, antigamente se cobrava a leitura, entre aspas, né, dos Lusíadas de Camões. Ia ter alguma pergunta sobre isso na parte sobre literatura, né, quando se vai fazer as provas para entrar numa universidade. Antigamente existia isso. Isso era motivo até de medo, né, de horror para algumas pessoas, porque, eu vou ter que ler isso aqui só para entrar na faculdade de medicina, vou entrar na faculdade de administração e tem que ler os Lusíadas. Aqui uma obra que está me parecendo que eu vou demorar pelo menos uns 5 anos para ler, certo? Isso antigamente, na minha época, era uma preocupação. Hoje em dia eu creio que já não é mais, certo? Até porque nas provas hoje em dia, pelo que eu posso ver, o que se cobra é a leitura de quadrinhos, de letras de música popular, esse tipo de coisa. A análise de discurso, de propagandas e coisas assim.
Então o nível decaiu bastante. Então essa característica aqui geralmente não vai haver nos estudos, certo? É a característica da obrigatoriedade. Então nós temos que tomar sobre os ombros essa tarefa de nosso puro livre-arbítrio, nossa própria vontade. Nós vamos fazer um ato de vontade, e é isso. O que é o ato de vontade aqui? Eu decidi que eu quero uma formação melhor para mim. E aí nós temos que ter bem claro, então, o fim dessa formação, certo? Sempre ter bem claro o fim, e o fim é termos um repertório maior para escrever bem, para ler bem, para discursar bem, para raciocinar bem, para fazer as operações matemáticas, conhecer um pouco de música. Isso tudo é o que é o currículo das artes liberais, por exemplo. Então, se vocês entram nesse tipo de estudo, vocês têm que ter bem claro que vocês querem isso mesmo. Vocês querem ser melhores leitores, escritores, falantes da própria língua, entendedores da própria realidade, certo? Esses são os fins, e são fins nobres, só que não são fins, como eu já enfatizei em outro vídeo também, não são fins que socialmente são muito recomendados. Nós não recebemos a obrigação de fazer isso. Nós recebemos uma obrigação de aprender a ler e escrever num nível baixo, e nós queremos passar para um nível melhor, certo? Quem está aqui assistindo aos vídeos do Instituto com certeza já teve esse pensamento, não ia acabar aqui se não tivesse. Não é uma coisa que vai chegar aqui no nosso perfil, por exemplo, sem ter pensado em um momento, olha, eu gostaria de ler um Camões, um Bocage, um Machado de Assis, um Lima Barreto com proveito. E eu leio esses caras, já tentei ler, mas não tiro tanto proveito. Esse é o típico perfil de quem chega aqui, e nós estamos aqui para ajudar, sim, tá? Então nós temos que ter bem claro essa meta e todo dia nos lembrarmos dela, porque às vezes nós vamos perdendo, aí nós estamos estudando, de repente a coisa começa a ficar difícil, e tá muito difícil, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Não, é porque eu quero me aperfeiçoar por mim mesmo, eu sinto em mim esse desejo. De alguma forma, pode ser um desejo fraco no começo, mas ele vai ganhando força, tá? Então isso é uma coisa, é ter o fim bem claro e nós trazermos sempre a memória, tá? Mas não é só isso, tá? Para nós não procrastinarmos, porque o problema é quando surgem as dificuldades, é aí realmente que nós procrastinamos, nós protelamos fazer as coisas que nós devíamos fazer. No começo mesmo dos estudos, nós entramos neles em geral com algum prazer, nós entramos neles aprendendo assim, com um impulso inicial forte, e nós vamos aprendendo bem as primeiras lições, mas começa a complicar sempre, né? Isso é a tendência das coisas, é a tendência de qualquer atividade, qualquer arte que nós vamos aprender, mesmo na marcenaria, mesmo na metalurgia, qualquer coisa do gênero, na medicina, certo? Os primeiros conceitos são mais fáceis. Quando vem a parte mais difícil ou intermediária, é que nós começamos a ter dificuldades. E aí, o importante, certo? Porque muitas vezes o pessoal chega aqui e já quer, né, essa coisa de artes liberais, já leu alguma coisa, quer a leitura dos clássicos, quer fazer uma boa leitura deles, quer adquirir as técnicas da retórica, por exemplo, quer aprender a falar melhor, a se expressar melhor diante de um público com mais coerência, fazer um discurso eloquente, persuasivo, né? E para isso são necessários alguns passos que a retórica ensina, ou quer raciocinar bem, quer entender os filósofos, o raciocínio dos filósofos e etc., e tudo isso é difícil, por isso existem as técnicas e o estudo prévio à leitura deles, né? A pessoa chega aqui só que ela quer uma dica, vamos dizer. Ela chega aqui para ver se nós temos algumas dicas. E de fato nós temos. Esse vídeo aqui
em alguma medida isso, mas nossas postagens no Instagram também, sim, são cheias de dicas. Nós às vezes damos lições específicas de uma arte liberal, comentamos como ela surge na sociedade, como ela ainda tem proveitos hoje em dia, como é proveitoso estudá-la ainda hoje em dia. Todas essas artes liberais são proveitosas ainda hoje em dia. O pessoal chega aqui querendo uma dica para depois se voltar para um estudo solitário de cunho próprio, né? Ele vai seguir os seus estudos por conta própria. E nós não podemos, aqui no Instituto, nós não temos nem o direito de dizer, olha, não dá para fazer isso, porque em alguma medida foi o que nós fizemos. Quando nós chegamos, como diz o ditado, tudo era mato, praticamente. E nós tivemos sim que estudar sozinho, nós tivemos que nos meter no meio desse mato, sem cachorro, praticamente, certo? Ir descobrindo os métodos, a metodologia. Então, nós demos muitos passos maiores do que a perna, tivemos que voltar atrás, tivemos que, achando que estávamos avançados, descobrimos que não estávamos e tivemos que voltar para estudar alguma coisa que ficou para trás. Tudo isso acontece quando nós estudamos por conta própria, certo? Só que esse tipo de estudo é o mais difícil. A pessoa, para fazê-lo, tem que estar muito bem segura sobre as pernas e querer muito aquilo e fazer muitos sacrifícios. Mas esse não é o único modo, não é o único modo. A pessoa pode estudar também por um currículo já pronto e preparado, que é justamente aquilo que animou aqui as atividades do Instituto desde o começo. Porque desde o começo nós queríamos fazer esse estudo clássico, chamado clássico. Hoje em dia é chamado de clássico, antigamente era só os estudos. Nós queríamos isso para nós, mas nós também queríamos depois, isso desde o começo, propiciar, facultar um estudo mais suave para outras pessoas. Isso quase que desde o começo era uma intenção nossa. Então, por isso nós formamos aqui o currículo. E aí é muito importante, certo? Se você chegou aqui e está nos estudos, está buscando esses estudos, está fazendo esses estudos, mas está tendo dificuldades, pode ser porque você veio aqui para conseguir uma dica, mas você ainda não está pronto para seguir sozinho, certo? E é por isso que nós temos o nosso currículo. Nós temos a coleção 7 Artes Liberais, está aqui agora praticamente pronto para o envio, certo? Dos 4 últimos volumes. E, certo, ela está pronta. Isso é um curso que nós temos, e aí nós temos os textos certos ali, temos os nossos aportes aqui do Instituto que trazem assim, um pouco mais de... que servem para facilitar o acesso a esses textos que são antigos, que são distantes de nós no tempo. Então, a coleção é um currículo assim. A própria confraria é um currículo assim, tá? E, claro, não estou dizendo aqui que vocês precisam, obviamente, entrar no nosso curso. Vocês podem achar um curso antigo. Existiam cursos antigos, né? Então, esses dias nós até estávamos compulsando aqui um livro chamado Margarita Filosófica, certo? Um autor alemão, certo? Ali do século XVI, se não me falha a memória, que foi usado até, se estima que foi usado por Camões nos seus estudos, né, em Coimbra. Era um livro que é praticamente uma coleção 7 artes liberais da época. Então, só que está em latim. Não existe tradução até onde nós podemos encontrar. Nós gostaríamos que houvesse, mas não há. Então, está em latim. Então, se a pessoa aprendeu pelo menos latim, pode ir atrás desse livro, por exemplo, que é um exemplo para o estudo. O que é o importante aqui para não procrastinar? É ter esse currículo e seguir o currículo, certo? Faz toda a diferença a pessoa seguir um currículo que parte do mais fácil para o mais difícil. Quem está simplesmente entrando nessa às cegas, vamos dizer assim,
num estudo de cunho próprio, né, solitário, numa espécie de autoeducação, com certeza vai se deparar com livros avançados, livros intermediários e livros iniciais, né, tanto nas artes liberais, nos estudos clássicos em geral. E é difícil para essa pessoa que não tem ainda a experiência nessa área, não conhece os livros, não conhece os autores, não conhece os currículos antigos, é difícil para ela discernir o que é o inicial, o que é o intermediário, principalmente, certo? O intermediário é esse campo mais difícil, né? E o que é o avançado? O avançado talvez seja mais claro, assim, a pessoa bate o olho, não tem a menor ideia do que ele está falando. Mas se é um livro intermediário, ele pode olhar e parece que eu estou entendendo, mas não está, no fim das contas, porque faltou alguma coisa no inicial. Tá? E sempre que acontece isso, sempre que nós achamos que estamos entendendo, mas logo adiante resvalamos e caímos, isso com certeza nos traz aquela frustração que leva a procrastinar, certo? Porque é muito disso. A procrastinação é muito uma coisa emocional que vem olha, eu sou impotente para fazer isso. Às vezes nós não admitimos para nós mesmos, certo? Mas a procrastinação muito vem da impotência, que em geral é uma impotência particular, certo? É uma impotência naquele momento para aquele assunto que a pessoa tentou ler, mas que ela generaliza para si mesma, dizendo, não é para mim esses estudos, realmente eu não posso prosseguir por aqui. Tá? Então, e aí vai ter um lado dele que diz, não, continua, tenta de novo. E o outro lado que diz, não, mas não é para mim, eu não consigo, eu não estou avançando. E, no fim das contas, quem vai acabar vencendo isso é o lado da frustração, é o lado da fraqueza, certo? Porque a pessoa não entrou nos estudos pelo currículo apropriado, pela via certa que vai, dos passos de ali, tartaruguinha, lentos, mas precisos, pouco a pouco, e aí vai pegando impulso, e é realmente o sentir que está aprendendo que nos dá o incentivo para continuar, certo? Se nós todos os dias, vamos dizer que nós fomos entramos monte adentro, uma caverna, para garimpar ouro, e todos os dias a gente volta só com pedra lascada, vai chegar uma hora que nós vamos desistir, tá? E é a mesma coisa nos estudos. Então aí que entra o guia, né? Pode ser um garimpeiro mais experiente, e ele vai dizer, não, é aqui, porque aqui, olha, a formação rochosa aqui me indica que aqui está o ouro, ou a probabilidade é alta aqui, é aqui que tu deves começar. Tá? Para ti que é iniciante, começa por aqui. Tá? Essa é a função do professor, na verdade. Né? Tem aquela coisa, né, que os esquerdistas, vamos dizer assim, professores esquerdistas muito dizem, né, eu não sou um professor, eu sou um facilitador. Olha, não é isso. Né? Nós sabemos que, no fundo, o que eles querem dizer é uma falsidade. Mas também não está errado. O professor, ele está ali, uma das funções dele é facilitar, né? Que é toda a função. Tá? Mas uma das funções dele é facilitar. E facilitar é assim, começa por aqui. O teu problema O teu problema é de ortografia, cara. Você está tentando ali ler os Lusíadas, mas o teu problema tu derrapa na ortografia. Ou tu derrapas numa lição básica de sintaxe, certo? É preciso estar avançado na sintaxe, ou pelo menos num nível intermediário para começar os Lusíadas, ter alguma noção, porque são tantas as inversões de frase e sujeito oculto, verbo oculto, até algumas construções que, do ponto de vista gramatical, estariam errados, mas que o poeta pode usar, porque tem licença poética para isso, e que aí nós podemos nos perder, porque ele fez uma construção ali no singular, mas deveria ser plural pelo sujeito,
e nós nos perdemos, e aí perdemos o fio da meada, e, de novo, a frustração que nos derrota, e de derrota em derrota a pessoa se torna derrotada para ela mesma, diante dela mesma. E muito da procrastinação está aí, né? Está aí, então, na falta de um currículo, na falta de um professor. E, de novo, naquilo que eu falei lá no começo, lembrar-se sempre da meta que é nobre, mas não é tão palpável no início. A meta dos estudos não é tão palpável quanto eu vou garimpar um ouro numa caverna, e se eu voltei com ouro, eu voltei feliz, eu voltei com o meu prêmio, com aquilo que eu queria. Não, nos estudos não. Os estudos é passo a passo ali, aprendendo uma lição, aprendendo a ortografia básica. Depois nós aprendemos partes da oração. O que é um sujeito? O que é um verbo? Nós não podemos confundir isso aí. Eu confundi o sujeito com o verbo. Nossa, estou muito mal. Não, mas tudo bem. Vamos aqui. Sujeito é isso. Verbo aquilo. Sujeito e verbo, eles têm que ter uma concordância, certa concordância aqui. Tá? É isso que se faz na gramática. Fixou essa parte? Aí, bom, vamos começar com um soneto aqui, a construção do Camões. Olha a construção do Gonçalves Dias e vai. Certo? Só que, se nós começarmos direto não, mas agora eu estava aqui me achando o cara mais burro do universo. Isso acontece, tá? Mas eu vou ler o Camões de cabo a rabo aqui. Não consegui. Putz, eu era realmente aquele cara mais burro que eu achava que era. Eu dei um pulo aqui achando, não, mas a educação clássica, é isso aqui, ler Camões. Não, mas peraí, nesse meio campo aqui tem algumas coisas que tu tens que dominar antes, senão tu vais procrastinar, tá? E a procrastinação é isso. Ela é um sintoma, na verdade, emocional de que nós estamos nos sentindo fracos, ao invés de estarmos nos sentindo fortes para continuar. Certo? Isso é a procrastinação em si. Pode haver uma segunda procrastinação que é, olha, a pessoa está realmente adoentada. Isso pode ser tanto uma doença física, ela pode ter algum problema ali, hormonal ou qualquer coisa assim, nutricional. Pode ser, tá? E aí não é a nossa área aqui, realmente, só dizendo, pode ser isso. Pode-se investigar isso, as causas por aí, tá? Isso é um outro tipo, aí já é a pessoa é anêmica, ela está anêmica realmente, mas ela pode ser anêmica de alma também, ela pode estar doente da alma, sim, ela pode estar entregue simplesmente a uma vida de buscas baixas, por coisas muito baixas, assim. Sei lá, né? O cara, e para ser bem franco aqui, o cara vai no prostíbulo todo dia, tá? Então, e aí, olha, agora eu vou começar a querer estudar a literatura mais excelente que já se escreveu. Cara, tem um problema aí, tá? As duas coisas não se articulam muito bem. Primeiro, tu tem que resolver esse teu problema aí, né, de ir no prostíbulo, por exemplo. Com o perdão do exemplo um pouco crasso, né? Ou qualquer coisa assim. O problema, o cara não tem emprego, o cara não quer trabalhar, o cara não quer fazer nada da vida, o cara não consegue nem levantar do sofá, só joga videogame. Realmente, não vai dar para dar o pulo direto. Tem que resolver o problema na tua alma antes, assim. Claro que o começo da resolução pode ser começar a dar alguns passos num estudo sério, num estudo disciplinado. Pode ser por aí. Mas não dá para dar um passo muito gigantesco. Aí tem que começar bem leve, bem devagar, e tem que começar a mudar os hábitos. Tá? A procrastinação pode estar aí, sim, pode. Mas aí o problema é que a alma está adoentada. E quando nós estamos doentes, nós não conseguimos executar altas funções intelectuais, como a leitura de filosofia, de literatura, da alta literatura, e sei lá, qualquer coisa desse tipo, estudar matemática avançada, não vai acontecer, certo?
Se nós estamos doentes, nós temos que convalescer antes, né? Então, esse é todo o problema, certo? Eu foquei muito especialmente nessa coisa de como a procrastinação dos estudos, tá? Porque essa é a procrastinação em si aqui, tá? Mas existem essas outras. Pode ser um problema, né, do corpo, pode ser um problema da alma, que tem que ser resolvido também, talvez, junto a um diretor espiritual, com uma ajuda da religião, com uma ajuda até, às vezes, de um psicólogo, né? Sempre hoje em dia um pouco problemático isso, porque a psicologia é cheia de correntes perniciosas, problemáticas, que podem ajudar um pouco a atrapalhar outro tanto, talvez até maior em alguns casos, certo? Mas nos estudos, em geral, vem disso, vem da fraqueza que nós sentimos ao sermos derrotados muitas vezes diante de um conteúdo avançado. Em geral, se corrige isso recuando e tendo um bom guia, certo? Professor, contratar um professor particular, entrar num curso, um curso online resolve, certo? Comprar a coleção 7 Artes Liberais pode muito bem resolver ou ser um passo importante, porque ali nós vamos destrinchando os passos, tá? Não vamos tentar te jogar no meio das feras de cara, né? Então, é isso, certo, pessoal? Né? Qualquer dúvida aí, estamos aí nos comentários, podem fazer comentários, curtam o vídeo, certo? E é isso aí, tá? Nos vemos numa próxima e até lá.